Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todas, voltamos aqui às partilhas das Mães Imperfeitas. E eu estou assim muito feliz. Hoje inicia uma nova etapa neste projeto em que deixa de ser apenas o canal de YouTube para passar a podcast, como pedido por muitas pessoas, e eu espero que desta forma estas partilhas cheguem a mais pessoas, que possam ouvir mais frequentemente, porque eu acredito realmente que a partilha faz parte da cura. E como tal, para este início, eu gosto sempre de começar e dar o exemplo, então hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial ao meu lado, que é o Rafa, o meu companheiro de vida, mas trago de uma forma diferente, não para o entrevistar, não para saber só sobre ele, mas porque lhe fiz um desafio de começar esta nova fase, esta nova temporada, e ser ele a entrevistar-me a mim. Porque muitas das vezes eu faço as minhas partilhas, eu falo sobre as minhas coisas, mas é muito diferente ser eu e ser alguém também a perguntar e a trazer algumas coisas, e nada, nem ninguém melhor do que o Rafa, que me conhece a 100%, para poder fazê-lo. Então queria-te agradecer teres aceito o meu convite, estares aqui comigo neste início, e vou deixar-te que sejas tu a conduzir a conversa. Aproveita o primeiro episódio e dou-te a total confiança de... Muito bem, ok, muito de obrigado. seguires. Obrigado. Não é sempre que eu tenho total controle, em casa pelo menos. E tenho agora, se calhar, também uma oportunidade para estar nesse papel, que é a primeira vez que vou estar a fazer uma entrevista formal, acho eu. Acho que eu nunca fiz uma entrevista. Uhum. Já fui entrevistado em contextos nada muito sérios, mas entrevistador acho que nunca fui. Quer dizer, minto. Eu quando trabalhava com desenvolvimento de software, às vezes fazíamos entrevistas para utilizadores, tentar perceber qual é que era a dor deles, ou o que é que eles queriam alcançar. E havia uma coisa que era chamado teste de usabilidade, que era para apresentar a nossa solução e verificar com eles se a coisa ia de acordo com o que eles queriam. E aí era quase uma entrevista, mas nunca nesse molde que eu estou aqui hoje. E nunca a tua mulher, não é? Nunca entrevistei a minha mulher. Nunca entrevistei nem futuras possíveis mulheres, nem possíveis namoradas, quanto mais a minha atual mulher. Portanto, gostava de agradecer por teres me feito esse convite e ser eu a primeira pessoa aqui. Enquanto tu estavas a falar e eu estava a olhar para ti, enquanto tu conectavas com o que tu estavas a dizer, e passei por vários flashbacks de todos os grandes momentos, não só da nossa vida em conjunto, mas do teu desenvolvimento profissional com esse projeto, com o projeto das Mães Imperfeitas, que para mim faz e sempre fez todo sentido, porque também ao lado de uma mãe está provavelmente um pai, ou uma outra mãe, um companheiro e outro companheiro, uma família à volta. E quando tocamos nesse papel da maternidade ou da parentalidade, há todo um ecossistema que também mexe. Portanto, na verdade, quem devia estar a fazer o agradecimento sou eu, porque eu sou o entrevistador, né? Portanto, olá, sou Rafael Ribeiro e estou aqui a entrevistar uma mulher maravilhosa, com uma energia e um amor pela vida e pelas pessoas que eu nunca tinha conhecido, que até contamina-me, e que é criadora do projeto Mães Imperfeitas. Olá, Filipa Silva. Olá. Bem-vinda. Isso é já para começar-me a emocionar. Hã? Já queres começar-me a emocionar, não é? Não era essa a intenção, mas achei
Achei que era... Obrigada. Sendo eu o entrevistador, eu tenho que fazer a abertura para ti. Exatamente. Boa, boa. Então, como é que começamos? Visto que eu não tenho experiência nisso. Pronto, aí, para quem está a nos ouvir, eu confessei à Filipa que não só sou uma pessoa, que ela já sabe, muito procrastinadora, deixo tudo para a última hora, não tinha nenhuma pergunta ou conjunto de perguntas preparado para essa entrevista. Era só uma. E vamos começar por aí e ver no que é que dá. Aceitas o convite? Sim, vamos lá. Ok, boa. Então, Filipa Silva, ou como eu conheço, Chuchu. Que parte de ti que eu conheço, que as pessoas que te seguem no teu projeto ainda não conhecem? Isto começa logo pela parte difícil. O que é que ainda não conhecem a 100%? Olha, não sei porque enquanto falávamos sobre isso hoje, em off, que foi a única coisa que tu partilhaste comigo, eu fiquei a pensar nisso, porque é verdade que o meu trabalho tem puxado muito até pela fase de vida em que eu tenho estado, não é? Porque foi uma grande fase de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de me buscar a mim também. Então eu sinto que tem sido puxado muito essa minha veia mais tranquila, não é? A veia mais profissional, a veia mais formal, se for assim o termo. E sinto que estou agora numa fase em que, como estou a ficar com o meu trabalho, com o meu ser, com a minha maternidade de uma forma mais consistente, que eu estou aos bocadinhos a passar essa parte que se calhar as pessoas não conhecem tanto, que é a Filipa que descontraída, a Filipa que adora dar gargalhadas, a Filipa que só diz coisas sem sentido nenhum, que erra todos os provérbios e todas as coisas, que está sempre a dar... Todos. Não há um que ela acerte. Que diz sempre bacuradas, que é mais descontraída. Acho que essa parte é uma parte que as pessoas ainda não conhecem muito no meu trabalho e que eu sinto que estou agora numa fase, assim, aos bocadinhos a transmitir também um pouco mais, mas ainda muito pouco. Eu sinto que é uma parte ainda minha, mesmo por isso, porque eu acho que estes últimos 4, 5 anos foram tão intensos na minha vida que essa parte minha também acabou por ficar menos, não tão desvendada, não é? Para as pessoas que seguem o meu projeto ou que fazem os meus programas ou que procuram o meu trabalho. Então acho que isso sim é a parte da Filipa que ainda não está tão cá para fora. Sim. Essas outras partes eu acabo por conhecer muito bem, porque não sou uma mãe perfeita, então não sou parte do público onde te focas mais no teu projeto. Mas acho que era algo que eu também sempre fui falando contigo, de alguma forma ou outra, que era, eu queria, quando é que essa outra parte da Filipa vai aparecer? E recentemente tens também focado em trazer a dança para esse teu trabalho, que também é uma grande parte do que eu conheço. Aliás, nós nos conhecemos a dançar, não é? Para quem não sabe, a Filipa, quando eu a conheci, eu achava ela uma snob, porque eu a chamava lá para dançar, ela dançava uma ou duas músicas e depois dizia assim, ok, até logo. E nada de mais conversa. Não era o momento para nos cruzarmos de uma outra forma. Exato. E não estou a dizer que ela precisasse conversar comigo, ou que aliás, nessa altura não tínhamos nenhum interesse um no outro, né? Então era mesmo só pela questão da dança. Há uma lei no meio africano, né, que nós frequentávamos muito, que era mais do que 3 músicas, é melhor não, que pode dar coisa. Exatamente. E com ela nem chegava às 3. E pronto, fazia-me assim alguma confusão. Quem diria que depois de 7 anos de nos conhecer e dançar, se calhar 9 vezes ao todo, que iríamos nos conhecer num festival de dança, mas fora da dança, né? No Andanças, o grande festival de dança, mas sem dançar.
Aliás, nós não dançamos, acho que Não, nesse festival. não. E aí nos conectamos e pronto. No entanto, isso é uma outra história. Diz-me então, o que é que a dança, que é essa parte que estás a trazer para o teu projeto agora, pode trazer para as mulheres e famílias que acompanham o teu projeto? Olha, isso é muito engraçado a conversa. Tu estavas a falar e eu estava a pensar que é engraçado Ai, meu Deus, aqui estou eu, Filipa Silva em ação, Não corta, que isso é parte da Flip, ok? a trazer esse tema, porque eu sinto que eu estou numa fase mesmo muito diferente da minha vida, e quem segue o meu projeto desde o início, e quem for ver, não é? Mesmo aquilo que eu escrevia, aquilo que eu passava, é muito diferente. E eu sinto que o meu projeto e o meu trabalho têm vindo a crescer à medida que eu vou crescendo como mulher e como mãe. E não estão as duas separadas, estão as duas muito ligadas. Tanto que à medida que eu me busco, não é? Que eu me descubro, isso vai transbordando no meu trabalho, e por isso é que eu costumo dizer que eu não procuro nada, eu procuro apenas me autodescobrir, e quando me autodescubro e me vou curando, as coisas vão surgindo no meu trabalho, o meu trabalho vai transmutando. E a dança é uma parte muito importante para mim, porque ela sempre me definiu, desde que eu me lembro de ser gente, que eu dizia que queria ser bailarina, sempre quis dançar. Fui estudar e licenciei-me em dança. Durante muitos anos trabalhei na dança e não desisti dela. E quando fui mãe, ela desapareceu da minha vida porque eu a anulei. E por vários motivos. Porque eu sentia na altura... Primeiro porque estava completamente desconectada do meu corpo, e a área da dança ainda tem muito esta questão da imagem, não é? Do corpo, Da estética. da estética, e eu senti-me completamente desconectada daí, porque eu não me reconhecia mais, não é? A pessoa que estava habituada a ter sempre o seu corpo, a não ter problemas em se vestir, a não ter problemas com o seu corpo, de repente deparar-se com o facto de estar completamente transformada, de não se conseguir olhar ao espelho e de não gostar daquilo que via. Sim. Então houve inconscientemente, talvez na altura, eu assumi em mim que a dança já não era para mim, que eu já não me encaixava, até porque eu ainda tentei voltar. E tu sabes, ainda experimentei, ainda fiz um espetáculo, ainda fiz algumas coisas, e aquilo já não encaixava em mim daquela forma, porque eu já não era a mesma pessoa, eu não sabia quem eu era, mas eu não era mais aquela pessoa que queria estar na noite, eu queria passar tempo com a minha filha, eu queria passar tempo contigo. Então era uma dualidade entre eu ainda querer aquilo, mas já não ser daquela forma. E neste momento eu sinto que a dança vai trazer às pessoas aquilo que me está a trazer a mim, que é eu voltar a trazê-la como parte da minha própria descoberta, que é eu poder trazer a dança novamente da forma que eu sou hoje, não daquela forma que eu conhecia a dança. Podendo trazê-la para me voltar a sentir eu, para me voltar a sentir mulher, para voltar a perceber como é que está o meu corpo, para me voltar a conectar ao meu corpo, porque para mim a dança é das maiores práticas de presença que eu posso ter. E eu acho que a dança fala muito sobre nós. Ainda este fim de semana eu tinha dado um encontro e eu disse isso às mulheres, que muitas das vezes no corpo e na expressão do corpo, e a dança é uma expressão do corpo, tal como tantas outras, podes descobrir tanto de ti. Como é que tu és, se tu queres estar à frente, se tu queres te movimentar, se tu te sentes confortável, se tu queres estar lá atrás, se tu não queres que ninguém te veja. Então eu sinto que a dança neste momento traz às mulheres aquilo que me está a trazer a mim, voltar-me a redescobrir-me, voltar a expressar o meu corpo e aquilo que vai dentro de mim, muitas das vezes que não tem que ser em palavras. E traz também outra questão muito importante que eu trago com o Enneagrama também, não é? Com o meu trabalho, que é o nosso primeiro grau de presença é no corpo. Nós precisamos estar no corpo. E às vezes as pessoas têm aquela ideia que para estar no corpo eu tenho que meditar, eu tenho que estar no silêncio, e às vezes pode ser tantas outras coisas, como a dança. A dança traz-te ao corpo. Quando tu danças, e as pessoas que dançam sabem, tu não pensas em mais nada. Tu estás feliz, e as mulheres que dançam e que vão aos meus eventos dizem isso, que ficam felizes, leves, que descobrem coisas sobre elas, que também trabalham o seu corpo e a sua sensualidade mais feminina, não é? E nós, mães,
muitas das vezes nós esquecemos dessa parte, porque infelizmente, inconscientemente ainda há muito na nossa cultura que mãe não é sexy, que agora és mãe, portanto ficas aí arrumada e não podes ser sexy, sensual, e não podes querer seduzir o teu marido, e não podes querer te vestir com roupa mais sensual. Há ainda um tabu muito à volta disso. Então eu sinto que a dança é essa componente toda. Sim, sim. Aliás, se calhar como homem, no geral, não sentimos tanto esse peso, apesar de saberes que na nossa relação tentamos levar a coisa de uma maneira diferente. Mas quando estavas a falar, me veio a imagem de que quando uma criança nasce, a mulher é convidada a colocar a criança em primeiro lugar. Então, como a criança está em primeiro lugar, a mulher já não tem tanto espaço para os seus próprios desejos. E acaba por ser, ok, eu tenho que primeiro satisfazer os desejos dos meus filhos e depois satisfaço os meus. Como criar uma criança? Não é um trabalho de 8 horas por dia, é um trabalho de 24 horas por dia, principalmente no início. Eu sinto que muitas vezes a mulher então acaba por perder completamente o espaço. E nós homens, independente de querermos ou não participar, o cultural e o homem então tem que sair para procurar os recursos. E como tem que sair para procurar os recursos, já está a sair do centro familiar. Então acaba por ter, mesmo que só no trabalho, um espaço para ser ele e colocar o trabalho dele em primeiro lugar, mesmo que seja com o resultado voltado para a família e para a sustentabilidade da família. E então sinto essa diferença e senti que mesmo quando falávamos sobre isso, quase que havia uma energia, uma influência quase que sem se notar de que não, o teu lugar era aquele, quase que abaixo da Luana, a nossa filha. E é engraçado falar sobre isso, porque quando a mulher se perde, provavelmente o casal também se vai perder, não é? Então acaba por ter muita influência nisso. Ok. Portanto, falaste sobre a dança, falaste sobre o último evento que fizeste, que se não me engano foi com a Andréa Sequeira do Personal 20, não é? Ali de Velas. O que é que as mulheres viram de ti lá, nesse evento, que quem te acompanha mais pelo social media ou que ainda não interagiu contigo de uma maneira mais profunda, não viu ou não costuma ver? Bem, sem dúvida, essa parte de me assumir também na dança, que é uma grande paixão minha, e onde eu me expresso muito na minha mulher, né? E se calhar muito ainda quem segue só mais nas redes sociais acaba por não ver tanto, apesar de agora eu comecei a pôr mais vídeos de dança, porque essa é uma parte minha. Eu não coloco só pela questão de ok, olha que giro, olha como eu danço bem e etc. Mas para mim é importante porque o meu projeto também é a minha expressão e essa é a inspiração que eu quero dar às mulheres. Então quem foi ao evento vê essa parte minha, que é essa dança que está dentro de mim, essa mulher sensual que também está dentro de mim e que se perdeu, algures, e que muitas das vezes ainda tem alguma dificuldade em sair mais nas redes sociais, mas que começa a sair, até porque eu criei há pouco tempo esse movimento do assume quem és, e aquilo também sou eu, que é se eu não me assumir quem sou, não estou na minha totalidade. E também, claro, virem essa faceta tanto da Filipa mais conectada, porque quando eu me conecto ao trabalho, eu estou de uma forma diferente, não é? Eu estou conectada com as minhas intuições, com com o meu coração, e portanto fico numa energia bastante diferente, mas também oscilar entre essa Filipa que diz as bacuradas, que como eu costumo dizer, que às vezes eu quero dizer aquelas frases todas bonitas, maravilhosas e incríveis, mas nunca sei de quem são, porque eu nunca decoro aquelas coisas dos filhos. Eu sou péssima em história, sempre fui. Eu decoro a frase, mas eu não faço a mínima de quem é. Então as pessoas acabam por levar
mais com essa Filipa também mais descontraída e que não escondi isso, na verdade. Sim, sim. Sim, só para terem uma ideia do que é que estamos a falar da Filipa trocar os ditados, ainda estávamos a iniciar o nosso relacionamento e vocês de certeza conhecem aquele ditado de quando uma pessoa é muito versátil, o que é que se diz? A pessoa é pau para toda a obra. A Filipa vira para mim e para os amigos que estavam à volta e diz assim, não, porque eu sou para todo o pau. E eu, o quê? Pera, explica lá, se calhar eu aqui com o meu brasileiro não entendi, né? Explica lá o que isso quer dizer. E depois fui aprendendo. E não duvidem, mas a Filipa tem uma amiga, que é uma antiga colega de trabalho, que quando eles trabalhavam... Posso partilhar isso? Podes partilhar isso. Quando elas trabalhavam juntas, a Filipa mandava tanta bacurada que ela pegou e criou um caderninho que cada vez que a Filipa mandava uma dessas, ela tomava nota. Então é normal, assim que a Filipa agora, hoje em dia, diz um desses ditados assim trocados, eu digo assim, peraí, repete. E então pego o telemóvel e eu ligo ou mando uma mensagem de voz para essa amiga, que é para ela continuar a atualizar o caderninho. Sim, porque isto é maravilhoso porque eu digo as coisas com uma extrema segurança. Sim. Tu é que cortas, porque eu estou a acreditar piamente que é assim que eu estou a dizer. Exato. Tu já notas que quando tu olhas para a minha cara e eu estou ali numa certa expressão que tu já disseste alguma coisa errada, né? Já disse alguma coisa errada. Exatamente. Quer dizer, não é errada, é diferente. Tem uma nova perspectiva sobre um provérbio. Exatamente. Não é? De certeza que faz sentido. É um outro sentido. Boa. Então, disseste, né, nesse evento, trouxeste também uma outra parte que está a se afirmar e está a trazer-te mais inteira e que também cria uma outra energia na forma como tu relacionas até com os teus clientes ou as pessoas que tu acompanhas. Que parte, então, de ti que tu ainda não sentes 100% à vontade para trazer cá para fora, nesse contexto? Olha, neste momento eu sinto... Agora estavas a falar disso e eu fui buscar... E elas sabem e vão ouvir aqui. Eu tenho tive um primeiro grupo do programa Descobre no Enigrama que eu fiz, a primeira edição. Foi um grupo que me ensinou muito. Eu aprendo com todos, mas com elas eu tive a primeira vez onde eu fui vulnerável verdadeiramente. E o que é que eu quero dizer com isto? E é isso que eu sinto que eu estou cada vez mais a afirmar e a trazer, que é... eu ainda vivia muito naquele receio de ter que estar sempre bem, não é? Porque eu é que sou a terapeuta, eu é que sou a coach, eu é que sou isto e aquilo, e que apesar de ter um projeto que defende as mães imperfeitas e portanto que nada é perfeito, é muito difícil às vezes dividir quando queres ser bem-sucedida, quando queres ser reconhecida e quando lutas tanto por um projeto como eu lutei pelo meu, dividir essa linha entre o real e aquilo que também tens a postura que tu queres passar, não é? Porque tu estás a passar determinadas coisas e queres ser fiel ao que estás a passar. E essa foi a parte que eu demorei mais tempo a assumir e que eu sinto que aos bocadinhos tenho assumido essa parte minha de ser vulnerável, que é também falhar, também ter dias que não estou bem. E com esse primeiro grupo eu aprendi, porque nós tivemos a nossa filha que ficou doente, que foi para o hospital, e que eu não dormi, que tive imenso stress, porque tivemos de fazer o teste ao Covid e aquelas coisas todas. E nesse dia eu ia dar sessão na mesma, eu ia dar programa, porque ainda por cima nós tínhamos as sessões todas organizadas, e foi a primeira vez na minha vida que eu me permiti mandar um vídeo a chorar para elas, a dizer que eu não estava capaz de dar a sessão nesse dia. E isso para mim foi um marco extremamente importante, porque fui com muito medo, não é, de mostrar essa minha vulnerabilidade, mas eu recebi tanto amor e tanto apoio que me fez perceber que aquilo que eu tatuei no meu braço e que diz que o que vem do coração não falha, que é o meu mantra de vida, é verdadeiramente assim. Porque quando nós somos verdadeiros e nos mostramos humanos, nós recebemos muito mais das outras pessoas do que se estivermos sempre no nosso papel. Então
eu sinto que quando tu me perguntas isso pode ser inconsciente, pode ser ainda uma não percepção, mas eu sinto que neste momento eu estou nesse caminho, não há nada que eu te possa dizer, ainda não estou lá. Eu sinto que eu estou nessa fase, talvez por a Luana já ter feito 4 anos, talvez por o meu projeto já estar a andar, não é? E com tudo o que nós passamos e que eu já partilhei algumas vezes, foi realmente difícil para mim. Porquê? Porque eu não sabia também que eu era, não é? Até aqui era-me difícil eu perceber o que é que ainda era da Filipa que vinha antes de ser mãe e de tudo o que passou, para a Filipa que é agora e que vive o seu projeto e que é mãe e que teve que redescobrir a dança e todas essas coisas. Então eu sinto que finalmente eu estou a chegar lá. Não acredito que vá terminar, acredito que é transmutável, mas finalmente eu começo-me a sentir mais inteira, também tenho mais tempo por a nossa filha ser mais crescida também, de ter mais tempo de me focar em mim, de ver as minhas coisas, de fazer as minhas formações, de fazer os meus processos também. Então, neste momento eu começo-me a sentir mais inteira aí, porque à medida que eu vou colocando um bocadinho mais de mim, eu vou percebendo que afinal eu ganho ainda mais com isso. Então, é isso. Ok. Então, sentes que no caminho que tu estás a abordar a ti na totalidade e a criar essa percepção de ti como inteira para o teu projeto. Até porque, se me permites dizer, tem sido permito tudo, Chuchu. Pode, está à já que tu vontade. estás aí a comandar. Não, porque estás a falar disso e nos últimos tempos tem vindo muito esse tema nos meus programas e nas minhas sessões individuais, desta coisa do assumir quem somos, não é? Que é, na verdade, muitas das vezes nós achamos que temos que ser uma coisa específica, não é? Ter um trabalho específico, focar num tema específico. E eu venho muito dessa cultura, não é? De não, tens de ser muito boa naquilo que fazes e tem que ser aquilo e tens que te focar ali. E na verdade, é por isso que eu digo que o meu trabalho só vem transbordar aquilo que eu faço comigo mesma, que é, eu estou nesse processo de aceitar que eu posso ser tudo, sabes? Que eu posso ser doula, coach, que eu posso trabalhar em enigrama e em hipnose, que eu posso dizer bacuradas e que eu posso ser também uma pessoa séria, que eu posso dançar e ao mesmo tempo fazer trabalhos de meditação. Eu posso ser isso tudo, sabes? E é isso que eu tenho passado às mulheres com que eu trabalho, que é, nós podemos ser tudo. Se nós olharmos lá para fora, se nós olharmos para a natureza, tudo é transmutável, nunca está nada igual. Porque é que nós não podemos ser tudo? Porque é que eu não posso ser a mulher que gosta de dançar sensual ao mesmo tempo que gosta de fazer meditação e de passar hipnose às minhas alunas? Porque é que eu não posso ser a pessoa que no momento estou completamente conectada com o meu ser e com o ser divino ou o que for, e ao mesmo tempo ser a pessoa que diz bacuradas e que não diz nada de jeito? Eu posso ser isso tudo, então eu estou nesse caminho, sabes? De caramba, eu não tenho que ir só para um lado, eu posso aceitar a minha totalidade, isso é assumir quem eu sou. Claro, sim, e acho que nesse processo de descobrimento vamos também descobrindo as coisas que queremos nos assumir e se calhar outras coisas que não gostamos da primeira e que nos deixam ainda mais vulnerável e está sempre nessa dança, né? A vida é essa dança constante. Muito bem. Eu estava aqui a pensar, porque tu falaste e acabei por levar um bocado também na Filipa ainda dentro do projeto das Mães Imperfeitas. E utilizaste e acabaste por utilizar algumas vezes a palavra vulnerabilidade, que tem surgido muito, não só Claro. em conversas entre nós, com amigos, no teu contexto de trabalho, no meu contexto de trabalho, e faz-me sempre lembrar todo o estudo que a Brené Brown faz sobre não existe coragem sem vulnerabilidade. O que é que, agora como mãe, ainda sente vulnerabilidade? Ai, em tanta coisa. Sabes, eu acho que em tanta coisa e em tudo, porque tu disseste isso agora e esse tema tem sido, e tu já me conheces, tu sabes, quando eu entro nos meus processos, e mesmo com as minhas alunas e com as pessoas que trabalham comigo, eu levo muito para mim e gosto de fazer o meu estudo pessoal para levar ao meu trabalho. E é engraçado que esse tem sido o meu estudo pessoal, dessa vulnerabilidade e das coisas que passamos, que é, nós estamos, noutra vez dei comigo a pensar naquela frase que tanta gente diz do o tempo cura tudo, não é? E dei por mim
passado 4 anos, né, da nossa filha entrar na maternidade e levar com o choque de me lembrar de tudo o que foi o parto e de sofrer ainda com isso e de ter vontade de chorar e ainda sentir aquela dor como se estivesse naquele momento. E isso fez-me pensar, o tempo cura tudo é uma pressão muito grande para nós, sabes? É na minha visão, que é... O que é curar, na verdade? Porque isso dá uma sensação pessoal a mim que parece que de repente nós temos que pensar nas coisas e já não doer, ou lembrar delas como só coisas positivas, não é? Aquela imagem toda de conto de fadas. E isso trouxe-me este questionamento de pensar, caramba, se calhar o tempo não cura tudo. O tempo ajuda-te a olhar de uma outra perspectiva. O tempo ajuda-te a de repente já não estás naquele momento só, não é? Quase em transe daquele momento, para olhar de fora, para perceberes o que é que aconteceu realmente, porque é que chegaste ali, não é? Aquela consciência. Mas isso não quer dizer que deixes de doer. Isso não quer dizer que tu deixes de ter vontade de chorar, não é? E como eu falo de tudo o que eu passei, falo de clientes às vezes que eu trabalho que perderam bebés, outras que perderam familiares, não é? Porquê é que tem que deixar de doer? Então isso leva-me à tua pergunta, que é, a vulnerabilidade para mim está em tudo, porque na verdade aceitar isso na nossa vida é aceitar que nós temos um coração aberto às emoções e que podemos senti-las. Claro que há diferença entre senti-las de forma inconsciente, não é? Eu viver naquele piloto automático, deixar ir pelo meu sofrimento, pelo dramatismo, pela aquela coisa toda, ou eu olhar isso com olhos acordados, com olhos conscientes e saber o que é que aquilo representou. Até porque se eu acredito que é no corpo que nós aprendemos, se é a viver e a experienciar que nós aprendemos, então nós temos que estar abertos. E se estamos abertos a viver e a experienciar, e é na dor muitas das vezes que nós tiramos tantas aprendizagens. Porquê? Porque é lá que as vivemos, é lá que elas nos tocam, porque não olhar com vulnerabilidade para tudo na vida. Não é? Isso significa que o nosso coração está aberto, está receptivo, que as emoções vão e vêm e não existem as águas estagnadas, não é? Então eu tenho estado nesse lugar. É engraçado estás a puxar para aí, porque esse tem sido um grande tema das minhas sessões, que é porque é que nós temos que deixar de doer, né? Eu tenho tantas pessoas que me procuram, porque eu quero ultrapassar isto, porque já não quero isso na minha vida e eu não quero sentir aquela dor e eu quero falar daquilo e não chorar. Porquê é que tem que ser assim? Porquê é que eu não posso simplesmente olhar nisso de uma outra perspectiva? Isso dói, deixar de doer na mesma. Sim, Sabes? sim, e a dor é uma emoção tão forte que acaba por, se só sentimos ou se só olhamos ou tentamos ignorá-la, acaba por ser uma oportunidade de energia desperdiçada, não é? Porque tu, pela dor, se consegue fazer muito movimento, se consegue gerar muita vontade e força de ação. E tu estavas a falar do curar, o tempo curar. Estamos a falar, na verdade, de integrar e de assimilar. E estar só na espera do tempo é uma posição muito passiva para integrar e assimilar coisas. E não quer dizer que o tempo passe e tu assimile ou integre. É uma escolha tua, né? Ou seja, eu posso deixar o tempo fazer-me esquecer do que aconteceu e perder a oportunidade de crescer com aquele acontecimento. E se há ainda dor, provavelmente ainda há coisas que podemos aprender com o que está a acontecer. E quando nós olhamos para coisas dolorosas que passamos na vida, muitas das vezes, à medida que o tempo passa, tu vais vendo coisas que ainda não tinhas visto, tu vais aprendendo coisas que ainda não tinhas aprendido sobre aquele momento, porque à medida que te distancias, tu consegues olhar de uma perspectiva diferente. E então, para mim, sabes, eu estava a pensar ainda nisso, estavas-me a dizer, e a vulnerabilidade, ela pode estar na nossa vida, nas mais pequenas coisas como nas maiores. Não é? Eu posso ser vulnerável simplesmente por dizer que estou cansada, que naquele dia não consigo estar. Eu posso ser vulnerável a dizer à minha filha que naquele dia a mãe está cansada, não tem paciência. Isso é ser vulnerável, isso é estar aberto e receptivo a sentir o teu corpo, as tuas emoções. Pelo menos para mim. Sim, sim. Que outras pequenas coisas assim do dia a dia que tu sentes essa vulnerabilidade e que até pela nossa filha, pela relação de mãe e filha, que trazem ainda à tona muito fortes para ti? Olha, eu sinto muitas das vezes a parte da culpa, não é? E eu ouço falar disto de muitas mães, que eu antes achava que era só comigo.
esta vulnerabilidade de também assumir que às vezes eu não me apetece ser mãe naquele dia, que eu me apetece estar sozinha, que eu me apetece sair pela porta fora. Essa vulnerabilidade ainda me traz muita culpa, ainda é difícil para mim às vezes, apesar de já estar de ir sendo cuidada, porque à medida que eu vou também aprendendo a cuidar de mim, e como tu disseste ao início, de saber que eu também me posso colocar em primeiro lugar, e que muitas das vezes quando isso acontece foi porque eu não me coloquei em primeiro lugar, porque eu não fiz algo que me apetecia, porque eu não fui a fazer algo, porque eu não cuidei de mim, não tirei tempo para mim. Isso também vai ajudando a que a culpa vá desvanecendo, né? E poder também mostrar lá está, à nossa filha, que eu sou humana, que eu sou vulnerável, que eu sou real, que eu não sou perfeita. Sim, sim. Muito bem. Estamos aqui a olhar para o relógio, isso quer dizer o quê? Que estamos a chegar a... São 3h05 nesse momento. É o quê? Eu não sei, eu não quero ser a pessoa a comandar, não é? Dado que o podcast pode ser meu, mas hoje és tu. Mas se fosse eu, talvez começaria com algumas perguntas finais, não é? Se fosse tu, começavas com umas perguntas finais? Assim, aquelas para ir fechando, não é? Ok. Muito bem. Então eu tenho uma. Imaginando que vai haver, talvez, um dia que a nossa filha irá escutar esse episódio de podcast, o que é que tu gostarias de dizer a ela? Essa é forte. Pediu? Toma! Como é que se diz aqui em Portugal? Vai buscar? Vai buscar. Vai buscar. Pergunta-me lá novamente, que eu agora até fiquei assim meio... O que é que eu gostaria de lhe dizer a ela, ou que ela compreendesse? Não, imagina que ela está a ouvir, imagina né? que ela está, se calhar daqui a uns... Bem, não sei quando é que ela vai querer o telemóvel dela e o Spotify e não sei o quê, né? Se calhar é mais rápido do que a gente está a pensar, né? Mas, imaginando imagina que momento da vida dela faria sentido ela ouvir esse episódio de hoje. Então, tens aí o microfone à tua frente. O que é que dirias a nossa Luanita? Olha, eu diria o mesmo que... E poderia ser ouvida em qualquer altura da vida dela, porque eu quero lhe dizer isso quantas vezes conseguir. Ok, posso fazer-te um desafio? Podes. Dizer em primeira pessoa como se estivesses mesmo a falar com ela. Tu estás a puxar pela minha... Pedisse para eu fechar, eu estou a fechar. E hoje o podcast é meu. Vocês ouviram, ela disse isso, está registrado. Então, filha, o que eu te digo sempre, todos os dias, e que quero que não esqueças realmente, é que tu podes ser quem tu és na tua totalidade. Não tens que ser apenas uma coisa. E também não tens que saber todos os dias, porque não saber é maravilhoso, como diz o querido Nicolai Corsino. Não saber é maravilhoso. Isso leva-nos a buscar-nos, a fazer a nossa autodescoberta, e isso leva-nos a conhecer ainda mais sobre nós. E nós somos mulheres cíclicas, somos mulheres que temos os nossos ciclos, e portanto vamos ter os nossos momentos, e não esquecer que podes ser quem és em qualquer momento e mudar de um dia para o outro, e está tudo bem, porque buscar a verdade do nosso coração nem sempre é uma linha reta. Uau. Obrigado, Xuxazinha. Então agora, para fechar mesmo, em primeira pessoa mais uma vez, o que é que tu gostavas de dizer às mulheres e homens e famílias que estão a nos ouvir agora? Olha, o que eu diria é que nós estamos numa fase, num momento do mundo que eu sinto que estamos a precisar de mais união e mais compaixão, e isso significa que eu sonho com o momento em que deixa de haver as linhas retas do certo e do errado. Que cada vez mais eu desejo que haja a verdade de cada um, até para a nossa filha, para tudo o que vem, que possam ser sem julgamento. E para isso não existe o certo ou errado, existe a verdade de cada um. Então, independentemente daquilo que dizem de ser mãe é assim, ser pai é assado, tens que fazer assim com o teu filho, tens que fazer assado, tens que dormir assim, tens que amamentar assado, tens que não sei o quê. Pá, olha, sabes, sendo a Filipa caguem para isso tudo, sabes? E descubram a vossa verdade.
o que é que são verdadeiramente, o que é que para vocês faz sentido, seja com os filhos, seja no trabalho, seja na relação. Não interessa o que é que as outras pessoas dizem. Estamos num momento em que temos que nos assumir quem somos na verdade. O mundo pede a nossa verdade e todas as verdades cabem no mundo, sabes? Não existe só uma verdade, existem tantas. Então eu própria passo por isso e vejo tantas mães desesperadas, se estão a fazer certo, se estão a fazer errado, se estão no trabalho certo, se estão não sei o quê, se estão na relação certa. Sabes que é o que é o certo? Então isso é a mensagem que eu deixo, é busquem a verdade do vosso coração e assumam-na. Sabes? Porque quando nós temos a certeza que é aquilo, pá, pode vir o Papa, pode vir não sei quem, não interessa. Eu digo que eu fui melhor mãe no momento em que eu fechei os meus ouvidos, em que eu deixei de ouvir e perguntei qual é a mãe que eu quero ser. O que é que eu quero passar à minha filha? Sim, eu não faço os jogos XPTO, não tenho as cenas todas arrumadinhas, nunca levo tudo na mala, mas eu levo outras coisas que para mim são importantes. Então, o que é a verdade? E para isso nós temos que nos buscar. E para isso nós temos que estar presentes no nosso corpo. Então é isso que eu dizia. Comecem pelo mais simples. Por parar, por escutar o corpo, por deixar as coisas virem para que a verdade possa vir. E é tão libertador. É tão libertador. Pois é. É duro, mas é tão libertador. Pois é, pois é. Ok. Mulheres e famílias, vocês ouviram? Filipa Silva, gostava de te agradecer por estares aqui no teu próprio podcast e que foi um prazer estar aqui contigo nesse primeiro episódio dessa nova fase. Desejo-te tudo de bom, eu ia dizer muito sucesso, mas o sucesso é muito relativo e muito externo. Não, eu desejo-te mesmo muita satisfação, que tu gostes e sinta prazer e gosto em fazer o que tu quiseres, seja o trabalho que tu fizeres. E que olha, pá, ia dizer agora ia dizer assim, e o teu marido é um gajo muito porreiro. E pronto, gosto muito dele também. É? Sim, acho que vocês fazem uma bela equipa. Boa. Espero que enquanto fizer sentido, vocês também continuem aí a arrumar juntos. Claro. Não só a conhecer a vossa vida como casal, como família, mas também a ajudar outras famílias, casais e crianças a viverem mais no 100%, na sua integridade e integralidade. Não sei se isso existe. Não existe, mas queria agora aqui, sim, okay, na sua boa. integralidade. Sim. Boa. Olha, obrigada. E foi mesmo um bom início também poder falar um pouquinho de mim e desta nova fase, que é uma fase muito diferente daquela, se calhar, quando eu comecei o canal de YouTube, não é? Onde eu estou. E agradecer-te o teu apoio, porque sem ti, provavelmente, muitas das coisas que estão a fazer não aconteciam com o teu apoio de me ajudares a persistir. E vais voltar muitas vezes. Boa. Aliás, vou voltar daqui a pouco. Exatamente. Né? Boa. Obrigada por estarem aí desse lado e até ao próximo episódio. Beijinhos, até já.